Alô, tá tudo certo? Nem vou conferir que eu sei que já tá tudo funcionando. Bom, eu vim gravar esse vídeo aqui só para explicar sobre Fibonacci, né? Como a gente identifica movimentos verdadeiros usando a Fibonacci ou a retração de Fibonacci. Bom, a Fibonacci ela nada mais é que cálculos matemáticos, então a gente consegue ter essa percepção do movimento de acordo com esse indicador, certo? O que a gente consegue ver? A gente consegue tá dando uma analisada nesse. Vou usar para explicar esse movimento aqui em específico, certo? Essa rejeição, né, que teve aqui em cima dentro dessa acumulação. Essa acumulação aqui já é uma acumulação que está vindo desde 18 de maio de 2020. E ela cedeu, né, esse movimento de acumulação em 21 de fevereiro de 2022. Então foram quase 2 anos aí a gente vendo o dólar nessas faixas de preço, certo? Bom, a gente consegue ver que aqui o preço ele foi extremamente rejeitado, né? Como ele já tinha rejeitado uma vez, duas vezes, três vezes, então ele já rejeitou nessa linha aqui quatro vezes, né? E aqui a gente consegue ver o que? Eu consigo colocar essa ferramentazinha aqui, linda. Bom, aqui a gente consegue ver o que? Até aqui tava tudo legal, parecia que ia ser rompido, né? O movimento. Aí quando vê a gente me vê aqui formando essa rejeição e essa vela de confirmação. Cadê? Não é essa daqui ainda não. Essa vela rejeitando, né, a média de 8 e mais essa vela aqui confirmando essa rejeição que teve na média de 8. Então aqui a gente já liga o sinal de alerta. Opa, pode estar acontecendo alguma coisa aqui. E que é um interessante que eu sugiro que faça quando a gente tem essa percepção de movimento. Após esse grande período de acumulação aqui, o preço indeciso se ele vai subir ou se ele vai cair, que a gente consegue fazer? A gente pega, traça, né, a metade do. Opa, a gente consegue traçar a metade do movimento, que no caso seria 50% daqui para baixo e 50% daqui para cima. Então ele já perdeu os 50%. Os dias vão passando e a gente vê aí mais uma rejeição, mais uma confirmação. Aqui você já pode ter uma boa noção por quê? Porque o preço já está afastado da média de 8, né? Que é a média de 8 semanas, que é essa linha rosa que vocês estão vendo aqui, certo? E aqui a gente consegue ver também. Pronto, já tirei esse daqui, que isso aqui agora não vai mais ajudar a gente. Tá. Bom, a gente percebe essa sequência dessas semanas que foram uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, umas quase 15 semanas consecutivas de baixa no dólar. O dólar saiu de 4,65 e chegou a bater, não, de 5,65 chegou a bater 4,60. Então a gente teve uma queda aí no preço do dólar de aproximadamente 20%, certo? A gente usa Fibonacci para quê? Fibonacci tem muita gente que pergunta qual que é a maneira certa de traçar, se eu traço de cima para baixo ou de baixo para cima. A maneira que eu aprendi que eu vou passar à frente é de acordo com o movimento. Se você está vendo um movimento de alta, que nem esse movimento aqui, você traça de cima para baixo, certo? Se você está vendo um movimento de baixa, que nem esse movimento aqui, você traça de baixo para cima, certo? Bom, é a maneira que eu me identifico mais e vou passar adiante assim. Bom, a gente localiza então, né, aqui essas semanas consecutivas de baixa, essa perca dessa linha nessa LTA aqui, né, que ela veio respeitando dentro dessa acumulação. A gente viu a perca, né, dessa acumulação aqui que a gente pode, mas e agora? E se como que eu tenho a certeza? A certeza a gente não tem de nada. Como que eu tenho confirmação que esse movimento é verdadeiro, ele não tá sendo não tá sendo Porra, esqueci a palavra, foda-se. Como que a gente tem a percepção que esse movimento está sendo verdadeiro, né? A gente pega essa ferramenta que chama retração de Fibonacci. Então, como é o movimento de baixo, você traça ela, joga ela no topo, traz até o fundo, né? E trazendo aqui a gente consegue ter três regiões. A região de 61, né, que a galera dizem que é a galera mais a resistência mais forte dentro da Fibonacci para segurar. Então a gente tem a resistência de 61, resistência de 0,5, que seria 50% do movimento, e a 0,38, que se você virar Fibonacci de baixo para cima, a 38 e a 61 é a mesma localidade,
certo? Bom, o que a gente consegue ver a partir desse movimento? Que nesse movimento de baixa que teve aqui, ó, nesse movimento de baixa que teve aqui, certo? A gente jogou a Fibonacci e viu que o movimento ele foi rejeitado entre essas duas regiões, entre a região de 50 e entre a região de 60. Então, nesse movimento aqui, seria a resistência mais forte, né, dentro da retração de Fibonacci, a gente consegue ter essa percepção que foi, que foi o local onde o preço segurou. Então, o preço não conseguiu passar 50% do movimento, certo? Que no caso, 100% do movimento seria equivalente a aqui. Então, você pode jogar assim também, que você já percebe que é na metade do movimento, é a região de 50%. Então, o preço ele segurou em 50% da Fibonacci e logo em seguida, isso aqui, eu não gosto muito de fazer leitura de vela, né? Mas quem gosta e os amantes da leitura de vela vai se identificar perfeitamente. Isso aqui é um ótimo gatilho de entrada para quem opera leitura de vela. Eu não gosto muito de operar leitura de vela, mas isso aqui você pode ver como barra de reversão, como uma shooting star, eu acho que é o nome que a galera fala para essa vela, né? Que essa vela é o quê? É uma sombra, né, vendedora ou compradora e um corpo e um corpo do candle equivalente aí a mais ou menos a mais ou menos 30% do pavio no caso, né? Ou você pode ver ele tanto para cima quanto para baixo. Então, independente do movimento de tendência, esse é o padrão que a galera gosta de observar aí dentro dos movimentos. Bom, então o que a gente olha? A gente vê aqui que teve essa rejeição na 50%, aqui já seria um puta de um gatilho de entrada. Eu gosto de esperar a confirmação, que no caso, o que é confirmação? Essa vela aqui, ó, essa vela de confirmação de movimento. Por quê? Porque o preço veio, chegou a tal região, mostrou fraqueza nessa região, e logo em seguida me joga uma vela confirmando o movimento, que você pode ver que essa vela aqui, ó, ela engolfou essa outra vela de alta. Então o preço veio subindo aqui meio sendo empurrado, chegou aqui, fez esse movimento e logo em seguida já me lança essa confirmação aqui que realmente a força vendedora no mercado, né, no caso do dólar aqui, está bem forte. Então a gente consegue ter essa confirmação com a Fibonacci juntando, né, com a leitura de vela e outras confirmações gráficas também. A gente consegue analisar aqui também o que? Que dentro desse movimento de baixa que teve aqui, a gente consegue perceber o que? O movimento de alta. Antes dessas 2 semanas aqui de baixa, a gente conseguiria estar fazendo o que também? A gente consegue jogar uma Fibonacci nesse movimento de alta, que até porque a Fibonacci ela serve para isso. Então, o que a gente mesmo. Eu prefiro jogar no pavio, tá? Tem gente que joga sempre em fechamento, tem gente que usa Fibonacci só em fechamento. Eu jogo no pavio porque eu gosto de jogar em relação a máximas e mínimas de semanas e não a abertura e fechamento. Isso é gosto pessoal. Qualquer uma das duas maneiras funciona. Desde que funcione para você, tá tudo certo. A gente joga Fibonacci nesse pequeno pullback, né? Então você consegue entender que o que? E aqui, ó, vou tentar desenhar aqui para vocês. O preço ele vinha nessa acumulação, né? Chegou aqui, rejeitou, veio aqui, ele rompeu, né? A resistência de baixa, que no caso seria esse movimento aqui. Ele rompeu a resistência de baixa, voltou, voltou, né? No caso, testou e agora ele está nesse processo aqui, certo? Então, o que a gente fez? A gente consegue jogar Fibonacci aqui. Para que a gente joga Fibonacci aqui? Para ver se esse movimento aqui, ó, se esse movimento de alta aqui ele é verdadeiro, certo? Como a gente viu que ele foi rejeitado, que ele rejeitou na 50% do movimento de baixa, o que a gente faz? A gente consegue também jogar a Fibonacci nesse pequeno movimento de alta, certo? Como a gente olha aqui e vê que realmente o preço perdeu as 3 resistências, ele fez um movimento de alta, de perdeu a resistência aqui, né, de 38, perdeu a resistência de 50, que no caso é essa do meio, né? Cadê? Porra. No caso é essa do meio e perdeu a resistência de 61. Então ele perdeu essas 3 resistências, a região mais importante da Fibonacci. O que é o ideal agora? O ideal é a gente esperar aqui, né, o fechamento da semana, que vai fechar daqui 1 dia e 2 horas. No caso daqui 26 horas vai ter o fechamento da semana para ver se realmente vai fechar rompendo essa resistência.
que pode acontecer? Nesses próximos dias, o preço ele pode voltar para cima da região de 61. Aí a gente já liga um alerta. Ó, não fechou rompendo a semana de 61. Então a gente precisa de mais uma semana para confirmar esse movimento de baixa. Como o movimento aqui ele cedeu as três regiões que ele tinha de suporte nesse movimento de alta, a gente tem essa confirmação aí que o dólar pode entregar mais algumas semanas consecutivas de baixa. Então, basicamente, a retração de Fibonacci é para você identificar quais são os pontos de resistências ou de suportes, né, dentro de uma tendência. E assim tendo a confirmação se realmente o movimento ele é verdadeiro ou não, certo? Bom, a aula de hoje foi isso, só para explicar um pouco sobre a Fibonacci. E a minha opinião, né? Vou deixar aqui a minha opinião para vocês. A minha opinião é que realmente o dólar vai vir buscar essa região aqui. Ele pode não vir buscar direto, ou ele pode vir buscar aqui no lenga-lenga, né? Vem aqui, daqui, vem aqui. Eu espero que até 2023 a gente consiga estar comprando dólar aqui nessa região, porque é a região de acumulação que foi aqui no passado. Mas, olhando para um outro lado também, que eu não tinha olhado naquela hora, e vou olhar agora porque eu fiquei curioso. Opa, sai daqui, tio. A gente pode jogar uma Fibonacci nesse movimento de alta aqui também, ó. Eu não tinha olhado. Dá para jogar uma Fibonacci nesse movimento, que ó, aqui já fica interessante. Por quê? Porque aqui é uma região de resistência do dólar no gráfico mensal, né? Então, ou a gente pode jogar logo no anual e já ter uma visão de longo prazo. Cadê ranges? Não. Bom, a gente olha no mensal mesmo, então. A gente consegue ter uma visão aqui o quê? Que as três resistências do dólar aqui, né, em 4,60, 4,20 e 3,95. Então é difícil você, no caso, esse resistência aqui é o fundo apocalíptico do dólar. Aqui é onde tem os maiores compradores do dólar, tá nessa região aqui, né, que é a região de acumulação no passado. Eu acho provável a gente conseguir estar comprando dólar nessa região aqui, ó. Entre 3,80, 4,20, eu acho que é a melhor oportunidade de compra do dólar na história. A gente pode esperar, por quê? Porque foi a região de topo anterior, o topo histórico anterior, né? Então a gente vê aqui que em 2018 foi onde o dólar bateu o topo. Então a gente pode estar esperando sim comprar o dólar nessa região, ainda mais com o mensal fechando desse jeito. O mensal, se o mensal fechar, se o mensal vai fechar daqui 5 dias e 2 horas, a gente consegue ter uma percepção de que o dólar ele pode sim voltar nessas regiões de 4, 3,80, 4,20, que é uma ótima oportunidade de compra. Bom, o videozinho é esse. Vou postar, vou deixar ele postado. Muito obrigado a todos que assistiram e tchau, amigos.